queridos, Deus abençoe. Estamos no ar com mais um Revival Cast, esse podcast que tem sido bênção para cada um de vocês, telespectadores. E hoje eu recebo um grande amigo, um querido, ele que é evangelista, escritor, ele que tem aí muita coisa para compartilhar conosco hoje, ele mesmo, evangelista Alessandro Dantas. Meu amigo, seja bem-vindo ao Revival Cast. Meu amigo, prazer estar com vocês aqui nesse projeto, no Revival Cast. E me sinto muito honrado pelo convite de poder compartilhar um pouco da minha vida, das áreas da minha vida, para trazer edificação e principalmente a honra maior de estar contigo aqui, vai ser esse projeto que tem alcançado muitas vidas. Amém. Que nada, a honra é toda minha. É uma alegria te receber aqui. Obrigado por aceitar o convite. E eu vou começar com uma pergunta já que eu faço para todos os nossos entrevistados, que é a seguinte: quem é Alessandro Dantas? Cara, Alessandro Dantas é um jovem casado, marido da Atalia Dantas, vim de uma família muito humilde, sertão da Bahia, e cresci no sertão, na verdade nasci no sertão da Bahia, me cresci em São Paulo e tive uma trajetória bem complicada de vida, sabe? Mas com a graça de Deus, muita determinação, eu consegui alcançar um nível de vida que era além da minha realidade, mas consegui chegar até lá. Tenho 4 irmãos, toda a minha família do sertão da Bahia. Hoje eu moro em São Paulo com a minha esposa. Não tenho filhos, igual você falou aqui, tenho alguns livros escritos, algumas empresas e, acima de tudo isso, sirva a um Deus vivo que tem me mantido de pé e abençoado a minha casa mais e mais. Uau! Nós já vamos falar também da trajetória do evangelista Alessandro, mas antes de tudo eu quero falar um pouco da trajetória cristã, da trajetória que foi, como que o senhor conheceu a Cristo, se foi de nascença, se não, qual foi o momento que você teve um contato real com Deus? Cara, isso foi na Bahia ainda, no sertão. Minha avó, que passou a vida toda dela no catolicismo, depois veio a convenção, ela começou a servir a Cristo na igreja Assembleia do Poder de Deus. E através da minha avó, que hoje já descansa no Senhor, eu conheci a Cristo. Aquele primeiro amor fervoroso que, cara, a melhor época da minha vida. Eu conheci a Cristo através dela, numa igreja bem pequena, e fui progredindo, vim para São Paulo, e vale a pena até contar a questão da igreja, que quando eu estava na Bahia, eu usava a rede social Facebook. Eu seguia muito o pastor Samuel Procópio, que eu acredito que você conhece. Yes. E eu falei para o pastor Samuel, bem assim, sou seu fã e quero congregar com você. Uau. Aí ele disse, não, mas eu não tenho igreja. Eu disse, não, mas quando tiver, eu vou congregar com você. Aí ele falou assim, você mora onde? Eu disse, eu moro na Bahia. Mas como? Eu moro em São Paulo e você na Bahia? Eu disse, não, eu vou para São Paulo. Acredita? E eu fui para São Paulo. E quando eu fui para São Paulo, ele estava inaugurando a igreja, Assembleia de Deus Avivamento Pleno. E eu cheguei lá, disse, vou congregar aqui. Ele disse, não, mas a igreja não está funcionando não. Eu disse, não, mas eu já vou ser seu primeiro membro. Uau. E foi aí que... Pronto a servir. Pronto a servir. Foi aí que eu conheci o pastor Samuel e me deu todo o apoio. O pastor Samuel tem uma mente diferenciada. Eu acho que, na minha opinião, essa é a verdade. Hoje, para mim, é o melhor pregador do Brasil. Samuel Procópio, que é um grande amigo nosso, então já vai um abraço para ele, pastor Isso. Samuel Procópio. E queremos o senhor aqui, hein? Com certeza. Vem pro Revival Cast, tá aqui uma ovelha, um discípulo, e aprendeu bem. Já nós vamos ver isso aí, já que ele vai contar a história. Então, quantos anos o senhor tinha quando teve esse encontro? Cerca de 16 a 17 anos. Então, jovem. E isso foi depois que a minha avó faleceu, eu vim tentar a vida em São Paulo. Foi onde eu conheci o Samuel, que me abraçou, me ajudou. Sou muito grato a ele. E faço questão de repetir hoje tudo que eu sei. Podemos dizer que 95% que ele me ensinou e me incentivou. Então, depois da perca da minha avó, eu vim tentar a vida em São Paulo, onde eu conheci o pastor Samuel e comecei essa trajetória de itinerância aí. Então, o pastor Samuel é um grande pregador Sim. do nosso Brasil. Realmente. Eu me lembro uma vez, é bom falar isso aqui, Alessandro, porque o pastor Samuel, quando ele pregou a primeira vez os Gideões, ele trouxe aquela mensagem do Espírito Santo. Sim, sim. E meu pastor, o pastor Flávio,
Na época ele me deu esse DVD, a cópia desse DVD, e disse, olha, eu quero que você pregue igual ele. Aí eu peguei o DVD e assisti. Eu falei, pastor, o senhor quer que eu pregue igual esse homem aqui? Olha o nível desse homem. Ele disse, não, eu quero que você pregue igual a ele. Então o pastor Samuel Procópio é um grande pregador, sim, um dos maiores pregadores que nós temos aqui no nosso país, e com muita gratidão nós temos, e para falar que é daqui, Sim. né, que é o pastor Samuel Procópio. Então, o senhor saiu da Bahia, provavelmente com quantos anos? 16, 17 anos. Então, o senhor sai da Bahia com 16, 17 anos, para vir congregar com o pastor Samuel Procópio. Isso. E ele foi, assim, a pessoa que, posso dizer, te formou a ser o que o senhor era hoje. Exatamente. E o pastor Samuel, ele chegou para mim e me deu uma oportunidade na igreja. Nem me conhecia direito, me deu uma oportunidade e foi uma das primeiras saudações que eu dei. Nunca havia... E podemos dizer que foi aquela saudação sem pé e sem cabeça. E aqui que está a grande admiração por ele. Ele chegou para mim, eu sabia que a minha saudação foi muito ruim, sem pé, sem cabeça, nem eu entendi o que eu falei. My God. E ele chegou para mim e falou bem assim, você tem um potencial gigantesco. Uau. Eu vou te ajudar. Mas você está disposto a ouvir? E aí eu falei para ele, sim. Ele falou bem assim, porque se você estiver disposto a ouvir, você vai ver coisas grandiosas. E até hoje eu não esqueço que ele falou bem assim, os maiores milagres da Bíblia aconteceram quando as pessoas decidiram ouvir. Uau. E sabe o que ele falou para mim? Você lembra de Pedro? Pedro passou a noite inteira sem pescar. A noite inteira sem pegar nada. Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. O que é que acontece? Vem a frustração. Redes vazias, frustração, desânimo. E quando Pedro está chegando, quem é que aparece? Jesus. O que é que Jesus fala? Pega as redes e joga do outro lado. Só que a chave está aqui. Qual é a chave? Quem era o pescador? Pedro ou Jesus? Pedro. Pedro. O que é que Jesus era? Carpinteiro. Pedro poderia muito bem falar bem assim, mestre, com todo respeito, isso é carpinteiro. Pescador aqui sou eu. Eu entendo do negócio. Eu entendo. Isso é carpinteiro, isso é de outra área. Mas o que é que Pedro fez? Simplesmente decidiu ouvir. Quando ele ouviu, aconteceu um dos maiores milagres. Foi o que Samuel falou para mim, se você ouvir, a sua vida muda. É por isso que eu quero até falar para você que me assiste aqui, se você estiver disposto a ouvir, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Então a chave é ouvir. Ouvir. Ouvir fez com que o senhor virasse a chave na sua vida. Exatamente. Foi ouvir. Exatamente. Ouvir um homem de Deus, ouvir pessoas que iriam te potencializar ao Isso. ser o que o senhor é hoje. Já já o pessoal vai entender onde é e como está o nível de Alessandro Dantas. Sim. No decorrer da nossa entrevista, mas é importante dizer isso. O senhor falou uma coisa muito importante. Hoje as pessoas não querem parar para ouvir. Elas querem falar, elas querem ter lugar de fala, elas querem produzir conteúdos, elas querem produzir histórias sem ao menos ouvir primeiro. Então, o segredo do teu sucesso, posso dizer que é ouvir. Ouvindo. Eu sempre ouvi o pastor Samuel falar, você quer ver uma loucura? Para você ter ideia do quanto eu sou obediente na questão de ouvir. Ele chegou para mim e falou bem assim, eu vou te fazer um grande pregador, vou te ajudar. Está disposto a me ouvir? Eu disse, estou. A primeira coisa que ele falou, onde você mora? Eu disse, eu moro com a minha avó. Sai da casa da sua avó. Eu falei bem assim, mas eu não tenho casa para ir. E ele falou bem assim, aqui em cima da igreja tem um quarto. Dorme aí. Porque você já é homem e você não pode dar despesa para ninguém. É você que tem que ajudar a família. Então, primeiramente, o passo que você tem que dar é esse. Sai de lá e vem morar aqui em cima da igreja. Encarar a realidade e a vida do jeito que tem que ser. Está disposto? Acredite se quiser. 2 dias depois eu fiz isso. Uau! 2 dias. Simplesmente cheguei para minha avó, falei, vó, tô saindo, tal, vou tentar a vida, obrigado pelos dias que eu fiquei aqui, e saí. Então o negócio não é só ouvir, é colocar em prática, é agir. Exatamente, encarar a vida como ela é. As pessoas querem as oportunidades, mas as oportunidades às vezes não vêm, é a gente que tem que correr atrás dela.
Por que a vida de muita gente, de muitas pessoas não muda? Porque elas ficam em casa esperando a oportunidade. Só que as oportunidades às vezes não vêm. É a gente que tem que ir. Porque eu sempre aprendi, o sucesso acontece quando a preparação se encontra com a oportunidade. Uau! Porque Davi foi exaltado por Deus? Simples. Alguém acha que Davi derrubou Golias só por derrubar? Não, Davi estava preparado. Matou gigante, ou matou urso, matou leão. Estava se preparando. Quando o gigante apareceu, Davi entendeu. Minha oportunidade. E o sucesso veio. Às vezes, o gigante já está preparado. A oportunidade já está preparada. Só falta a gente estar preparado. Uau. É isso que falta. Então, eu entendi. Se a oportunidade não chegou, eu vou atrás dela. E isso deu um up na sua vida. Eu encarei a realidade. Uau. Eu encarei a realidade. É incrível dizer isso, porque o senhor falou sobre Davi. E Davi, interessante que ele vai ao campo de batalha, Sim. ao vale de Elá. Estava lá Golias já amedrontando o povo já, Sim. dizendo dai-me um homem, ou seja, Golias vencia apenas no grito. Ninguém vê história de que Golias tirou a espada, matou, não, só no grito, o povo tinha medo dele. E Davi, quando ele chega ao pasto, ele não chega lá por acaso, ele chega lá porque ele estava para servir. O seu pai disse, vai lá e leve para os seus irmãos alguns mantimentos, que eles estão no campo de batalha. Então, eu entendo que a oportunidade ela chega quando eu estou pronto a servir. Exato. Quando eu estou pronto a servir, a oportunidade ela vem. Isso. E é por Davi estar preparado, é por Davi estar pronto, já ter matado o leão, ter matado o urso, ser preparado no pasto, onde ninguém estava vendo, onde ninguém estava enxergando, foi quando ele teve a oportunidade de matar Golias, ele sabia como fazer isso. Então, bem se dizer, para que as pessoas entendam aqui, o Senhor teve a sua oportunidade quando foi servir a obra. Sim. E além de servir a obra, se preparou ali naquele quartinho, em cima da igreja. Exato. Ali foi seu campo de preparo? Foi. Campo de preparo, dificuldade, comendo o que tinha. Vale, tremendo. O famoso guerra. Só que o que chama a atenção é que oportunidades têm que ser surpreendidas. Uau. Porque pensa comigo, todos têm a oportunidade. E por que uns se destacam mais e outros não? Porque uns surpreendem e outros não. E eu aprendi isso com Davi. O que é que o pai de Davi falou para ele? Pega as marmitas, leva para os seus irmãos na guerra e me traz notícia de como está a guerra. Essa foi a oportunidade. Uau! O que é que Davi fez? Davi disse, essa é a minha oportunidade. Ele foi com a missão de levar marmita e trazer notícia. O que é que Davi fez? Foi e voltou com a cabeça do gigante. Meu Deus. Surpreendeu. Enquanto as pessoas não entenderem que surpreender vai trazer maiores resultados, a vida dela vai ser a mesma. Por quê? Pensa comigo. Casamentos que caem na rotina acabam sendo destruídos. Porque não tem uma surpresa, não surpreende. Então, o segredo é surpreender. Teve a oportunidade, faça daquela oportunidade ser a maior e surpreenda com resultados. É isso que eu fiz. Porque, pastor Giovanni, na igreja não tinha móveis, só tinha um colchão e um varal para mim colocar as roupas. E sabe o que é interessante de tudo? Eu sempre levei isso com um bom humor. Eu não dizia, meu Deus, que guerra tremenda, tal, mentira. Não. Eu sempre levei de um bom humor, porque eu sabia que aquilo ali seria um grande testemunho. E foi, hoje eu estou te contando aqui. Nunca reclamou? Nunca reclamei. Eu sempre levei no bom humor. Então, é interessante falar isso, porque o senhor segue princípios de sucesso. Isso. E esses que o senhor comentou, que o Alessandro comentou aqui, são princípios de sucesso. E são princípios que não tem como dar errado. É ouvir, se preparar e não reclamar. Exato. O ouvir vai te trazer gás para o preparo. Isso. E o preparo vai te trazer ao sucesso. Então, esses princípios foi o que tornou hoje o Senhor o que você é. Exatamente. Eu costumo dizer que
Todos nós temos um potencial dentro da gente. Só falta esse potencial ser despertado. Você pode ir além, mas às vezes você se conforma com aquilo que você já tem. Muitas pessoas têm um potencial de ir além, mas elas estão felizes com aquilo que elas já têm. Só que o meu potencial foi despertado de uma forma mais inusitada possível. Eu falo potencial financeiro, espiritual, sentimental, tudo. Posso contar para você aqui? Claro, por favor. Eu morava na igreja. E eu falei para Deus, eu não posso mais ficar na igreja aqui. Inclusive o pastor Samuel falava bem assim, você tem que alugar uma casa, você é um homem, vai encarar a vida. Eu achei uma casa de R$300. Pulei dentro, fato. Só que essa casa nem sol entrava. Mofo. Uma casa, um vale tremendo. Se lá fora fazia 10 graus, dentro fazia 7. Tremendo. E eu morava lá, junto com meu irmão. E a dona da casa, são várias casas, um prédiozinho com várias casas. Ela falou bem assim, Alessandro, desocupou uma casa lá em cima. R$570. Quer entrar? Eu falei para ela, dona Leda, não compensa. O nome da mulher é dona Leda, não compensa por causa que eu não consigo pagar R$570. Meu potencial hoje é só para pagar 300. Aí meu irmão entrou. Falei bem assim, dá os 300 que eu dou 270. Interessante, vamos. A gente mudou. Só que meu irmão retorna para a Bahia e eu fico sozinho em São Paulo e sustento 570 sozinho. Daí tudo bem, ele volta para São Paulo. Vamos mudar de apartamento? Eu disse, vamos. A gente procurou, achou um de R$1.600. E ele falou para mim, dá 800 que eu dou 800. Na minha cabeça, quem paga 570 consegue pagar 800. A gente entrou. Só que quando a gente entrou, ficou mais alguns meses, meu irmão vai embora de novo. E agora eu fico com a responsabilidade de R$1.600. Parece até brincadeira. Meu irmão volta para São Paulo de novo, fala, vamos mudar de apartamento? Eu disse, vamos. Achamos um de R$2.200. Ele disse, dá 1.100, que eu dou 1.100. Qual foi minha cabeça? Se eu consigo pagar 800, eu consigo pagar 1.100. A gente entrou. Meu irmão retorna para a Bahia de novo. E eu fico com a responsabilidade de R$2.200. Só que aqui está o grande segredo. Essa história não é sobre dinheiro. É sobre potencial. Uau. Porque mesmo passando raiva, preocupações, essa situação me fez entender que eu tinha um potencial de não morar numa casa de R$300, mas sim numa casa melhor. Então, tem coisas que vai acontecer, pessoas vão entrar nas nossas vidas só para despertar esse potencial. Se não acontecesse isso, talvez eu estaria lá no Grajaú hoje, nessa casa de R$300. Então, às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho só para despertar o nosso potencial. Tem gente que vai ficar lamentando, mas fulano foi embora da minha vida. Talvez essa pessoa só passou na sua vida para despertar o potencial dentro de você. Glória a Deus. Então, eu sempre entendi isso. O potencial todos nós temos. Porém, ele precisa ser despertado. E o senhor acredita, então, que Deus ele cria situações para despertar isso na gente? Exato. Eu me lembro que um dia eu falei assim, eu vou conseguir ficar com essa igreja aqui, passar disso aqui eu não vou poder mais. Eu pagava R$1.000 de aluguel naquela igreja e eu estava querendo ir para um de 4.000. Aí minha esposa falou assim, mas como? A gente não tem membro para isso? Nós não temos esse orçamento para pular de um aluguel de 1.000 para 4.000. E eu me lembro que Deus criou uma situação para que eu não ficasse mais naquele espaço. E quando ele criou essa situação e a gente saiu, nós fomos pela fé. E eu sempre digo hoje para qualquer pastor, coloca 20 cadeiras, vão vir 20 pessoas. Uau. Coloca 50, vão vir 50. Coloca 100, vão vir 100. E as pessoas vão trazer esse orçamento para pagar esse aluguel. É só você despertar o propósito, despertar a chamada e a coragem. Então, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Teve momentos da sua vida que você teve que ter coragem para sacrificar algumas coisas. O senhor já disse aqui, veio para São Paulo,
sacrificou a família, sacrificou de estar ali, entre aspas, tendo o conforto de morar com a sua avó, para ir para um quartinho na igreja e depois foi se provando até chegar onde está hoje. Mas quando é que essa coragem te despertou para romper como rompeu hoje? E aí o senhor pode falar. Eu perguntei quem é Alessandro Dantas, mas agora eu pergunto, como está Alessandro Dantas? Cara, hoje eu estou na melhor fase da minha vida. Melhor fase da minha vida. Espiritual, financeira. Sou um homem bem-sucedido. Estou em comunhão com a igreja. Hoje eu vivo a melhor fase da minha vida. Mas você concorda comigo que tudo tem um preço? Yes. E o maior preço que eu pago hoje é ficar longe da minha família. Por causa que eu saí de lá para buscar o melhor para eles. Desculpa. Fica à vontade. A gente que vem de baixo, esse é o preço. É ir atrás, buscar o melhor para a família. Só que o preço é ficar longe. Eu queria ter minha mãe comigo, cresci sem pai. E, cara, hoje você ter tudo, dinheiro, carros, apartamento, mas ficar longe da sua família. Isso dói, sabe? Isso machuca. Mas o importante é ver eles bem. Ver eles bem. Porque o combustível para a gente crescer na vida é saber que a nossa família precisa da gente. É por isso que eu sempre falo. Alguém fala bem assim, me dá uma motivação para continuar. Irmão, se você olhar para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para a sua família, e isso não te motivar a ser uma pessoa melhor, a mudar de vida, não tem mais nada que te motive. Verdade. Imagina você olhar para a sua família hoje, a realidade da sua família hoje, e isso não te motivar a ser uma pessoa melhor, nada vai te motivar mais. A questão é que as pessoas têm pressa. Pressa de quê? Não está acontecendo nada na minha vida. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é fantástica. Jesus, então, o que é que Jesus fez com o cego? Jesus foi curar o cego, o que é que ele fez? Ele cuspiu no chão, fez o lodo, mexeu o lodo, pegou o lodo na mão e colocou nos olhos do cego. Isso aqui é um princípio sobrenatural. Porque pensa comigo, se ele era cego, ele não viu Jesus cuspindo. Se ele era cego, ele não viu Jesus preparando o lodo. Meu Deus. Se ele era cego, ele não viu Jesus pegando o lodo. Porque aqui é o sinal. Às vezes, só porque nós não estamos vendo, não é sinal que o milagre não está sendo preparado. Pelo contrário, Uau. A gente não está vendo, mas o milagre está sendo preparado. Então, cara, hoje eu entendo. É só continuar que o que é meu já está sendo preparado. Uau. E isso que me faz prosseguir e ter essa força para me manter de pé, mesmo longe da família. Então, para que o nosso telespectador entenda, o seu sacrifício foi a família. A família. Para chegar onde chegou hoje, para ter o que teve hoje, foi a coragem de abrir mão, de estar perto da família, Isso. para proporcionar o melhor para eles. Exatamente, porque eu saí de lá sozinho, né? Saí de lá sozinho e eu falei para eles, eu vou vencer. Eu vou vencer. Não, mas São Paulo é difícil. Eu disse, eu vou vencer. Se alguém venceu, eu vou vencer também. Se alguém chegou, eu vou chegar também. A gente tem que ser obcecado por vencer. Uau. Repete, por favor. A gente tem que ser obcecado por vencer. Se alguém chegou, por que a gente não pode chegar? Se alguém venceu, por que a gente não pode vencer? Só que vitórias têm sacrifício. A questão é que as pessoas querem alcançar vitórias sem passar por sacrifícios. E qual é o seu sacrifício hoje? Família, dinheiro, tempo? Só que eu posso ser sincero, vale a pena sacrificar para alcançar grandes coisas. Porque a recompensa no final
será maior do que a dor do início. A recompensa no final será maior do que o choro do início. Tem uma frase que eu ouvia do pastor Samuel, que é incrível, que ele sempre deixou claro: desista de desistir. Desistir não pode ser uma opção. Então, foi isso que me fez romper. Hoje o senhor é empresário, Sim. tem suas empresas, mudou a sua realidade, tem mudado a realidade da sua família. Sim. E o senhor falou uma coisa muito importante que eu cravei, eu vi em um dos vídeos que o senhor tem nas redes sociais. E para quem não tem as redes sociais do evangelista Alessandro Dantas, Sim. vai aparecer aqui embaixo as redes sociais dele, a minha, a do Revival. Nos segue para que você seja por dentro de tudo, em nome de Jesus. E uma palavra que o senhor fala muito, que é preciso ter e que o senhor tem hoje, e fala com que as pessoas desperte para que tenham também, é a liberdade. Fala um pouco da liberdade para a gente. A melhor coisa que se tem é a liberdade. Ainda mais liberdade financeira. Seja sincero, você chegar hoje em uma reunião de amigos, vou repetir, você chegar hoje em uma pequena reunião de amigos e falar que dá para ganhar 50 mil reais no mês, o que é que eles vão fazer? Vão rir de você. Falar loucura. E por que vão rir de você? Porque a realidade deles e a sua, talvez naquele momento, não permite isso. Só que as pessoas esquecem que ninguém vai aplaudir projeto que está em crescimento. As pessoas só vão valorizar o resultado. Enquanto está crescendo, as pessoas vão falar mal, não vão acreditar, falar que não vai dar certo, vão julgar. Só que quando o resultado vem, ele fala por si. Então, ninguém vai apoiar um projeto que está em processo de crescimento. As pessoas querem resultado. Então, por isso que eu sempre deixei claro. No meio do processo, vão rir. No meio do processo, vão desacreditar. No meio do processo, vão dizer que não vai dar certo. Só que o processo não é o final. O processo é só uma parte. Uau. Porque quando o final chegar, o resultado chegar, aí os mesmos que vão vir falar contigo, aqueles que falaram bem assim, agora eu vi que deu certo. Me ajuda. Inclusive, eu até postei. As pessoas mandam mensagem para mim assim, me ajuda. Mas como te ajudar se você riu quando eu comecei? Significa dizer que quando o Senhor... hoje eles querem aplaudir o teu momento. Sim. Mas eles não quiseram aplaudir a tua história. Exato. Aquela história do quartinho, aquela história de sair da Bahia, essa história ninguém quis aplaudir. Não. Agora, o seu momento de sucesso, todo mundo quer te aplaudir. Exato. É porque é o seguinte, as pessoas pensam assim, hoje Alessandro só pensa nisso, naquilo, tal. Mas e quando eu estava lá em cima da igreja? Quando eu passei dificuldade? E quando não tinham o que comer, roupa para vestir? Aqui está uma grande realidade. Isso aqui pode até gerar uma polêmica. Vamos colocar um pouco de polêmica aqui. Hoje, uma das piores coisas que fizeram foi colocar a imagem do cristão com a pobreza. Uau. Na cabeça das pessoas é assim, Giovanni. Todo cristão tem que ser pobre. Tem que ser humilde. Só que pobreza não tem nada a ver com humildade. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. Eu comentei com você, eu estava com um amigo meu, ele estava na praia de Santa Catarina e ele mandou um vídeo para mim, eu falei assim, posta na sua rede social. O que é que ele falou para mim? Não posso postar. Eu disse, por quê? Porque se eu postar, o empresário que me ajuda vai parar de me ajudar. Ou seja, ele não tem vida. E isso não tá certo. Não tem liberdade. Não tem essa liberdade. A liberdade. Hoje, se você depende de uma igreja, recebe ofertas da igreja, e você decide fazer uma viagem para Disney, qual vai ser os comentários? Tá roubando. Dinheiro da igreja. A igreja tá pagando. Olha lá o voto que eu fiz. O voto que eu fiz e tal. E se você prospera, as pessoas acham que já é coisa do inimigo. Perdeu a humildade. Perdeu a humildade. Crente tem que ser pobre, tem que receber cesta básica. Auxílio. Tem que receber... Não. Eu discordo disso aí. Você tem que prosperar.
Não é você que tem que receber cesta básica, é você que tem que dar cesta básica. Eu não sei quem inventou essa maldição, que para mim é uma maldição, de ligar a imagem do crente com pobreza. A pobreza. E não é bíblico. Não é bíblico. Não. Não tem nada na Bíblia que diga que nós temos que ser pobres. Pelo contrário, a gente tem que ver o melhor dessa terra. E o senhor falou uma coisa muito forte, eu vou ressaltar aqui, que as pessoas, estava falando do seu amigo lá na praia, que não podia postar, são diversos pastores. Sim. Eu falo, agora eu vou usar a minha voz para ser voz de muitos profetas, de muitos pastores, que hoje vivem de obra, que hoje vivem de igreja. Eles saem com a sua família, vai ali no Guarujá, vai ali em Santos, que for. Sim. Não pode postar. Não. Porque senão vai receber uma enxurrada de crítica. Agora o que eu não entendo é o crente, né? O crente, principalmente o pentecostal, ele tem uma viabilidade para fazer qualquer coisa, menos para semear, menos para ofertar. Exatamente. Para ofertar nunca tem dinheiro. Polêmico isso aqui. Vamos entrar profundo nisso aqui. Para ofertar nunca tem dinheiro. Mas para qualquer outra coisa tem dinheiro. Exato. Agora fim de ano está chegando e eu sou pastor de igreja e eu vou falar por todos os pastores. Eu acredito que a maioria das igrejas no fim de ano padece, porque as pessoas se preocupam com as suas viagens, com a sua ceia, com os presentes e esquece de prover o reino de Deus, prover o altar. Aí a igreja traz aluguel, a igreja traz as suas contas. Por quê? Porque estão dispostos a qualquer coisa, menos a sacrificar. Meu Deus. Para onde o senhor chegou hoje? Fala um pouquinho para a gente. O senhor teve que abdicar de entender o princípio da oferta e do dízimo. Meu amigo, o que vai trazer a verdadeira prosperidade é a oferta. Se você pegar os maiores milionários do Brasil e do mundo, eles têm a fé depositada em Deus. Só que tem um grande detalhe. Eu vou falar de mim. Eu sou pregador. E sabe qual foi a minha oração que eu fiz a Deus? Falei, Deus, eu quero continuar pregando a tua palavra, mas eu quero que o Senhor me dê fontes de renda para que eu não venha depender de igreja. Eu não quero ir na igreja e receber. Eu quero ir na igreja e deixar uma oferta. Sabe por quê? Porque, cara, hoje você depender de igreja é você passar por muitas humilhações. Muitas humilhações. Que são bastidores que você não vê ali. Que as pessoas estão por fora. Mas sabe o que? A maior loucura disso aqui? Olha a cabeça de muitos cristãos como está hoje. Pensa comigo. Qual o melhor para o senhor? Se eu tenho igreja, eu ir na sua igreja e o senhor me der uma oferta e eu ir embora, ou eu ir na sua igreja, ministrar a mesma palavra e deixar uma semente na igreja? Não é melhor deixar a semente? Claro. Só que quando Deus me prosperou, me deu bens materiais e riqueza, as pessoas automaticamente falam que eu estou desviado, que eu estou afastado, que eu só penso em dinheiro. Então, na cabeça das pessoas, elas queriam que eu ficasse tirando o dinheiro da igreja. Sendo que agora Deus me prosperou e a minha intenção é colocar dinheiro para ajudar a igreja. Então, já não é questão mais de dinheiro. É questão que as pessoas não vencem e não querem que as outras vençam. É simples assim. Então, hoje, o que eu entendo é que os cristãos, boa parte, acha que o crente não pode prosperar. E eu acho muito errado isso aí. Pelo contrário, Deus é dono do ouro e da prata. A maior vontade de Deus é que a gente prospere. Verdade. Mas sabe por que muitos crentes não prosperam? Aqui é polêmico. É porque não tem como você receber material de Deus entregando o espiritual. Uau! Pastor Giovanni, quando você vai num culto, você é cheio do Espírito Santo. Por que você foi cheio? Porque você entregou a sua adoração, o seu glória. Você entregou ali algo para Deus e você recebeu. A questão é que o pessoal quer receber prosperidade dando glória. Receber material dando... Não existe isso. Se você quiser receber espiritual, sacrifício espiritual. Material de Deus só vem com sacrifício material também. Agora, essa aqui é polêmica. Posso falar aqui? À vontade, por favor.
A oração não prospera ninguém. Uau! Calma. My God, eu vou levantar aqui. A oração não prospera ninguém. Você quer a prova disso? Yes. Se a oração prosperasse alguém, as irmãs da Deus e Amor era tudo milionária. Meu Deus Eu do tô céu. mentindo. Quem ora mais que aquelas mulheres ali? Ninguém. Agora, a oração com determinação e trabalho é a chave da prosperidade. Uau, por favor, repete isso pra gente. A oração, determinação é a chave da prosperidade. Que isso? Trabalho, perdão. Oração, determinação e trabalho é a chave da prosperidade. Não se paga aluguel dando glória. Tem gente orando para ver se Deus, meu aluguel vai vencer amanhã. Então eu tô orando aqui para o Senhor enviar alguém e pagar meu aluguel. Deus não vai enviar, irmão. Não vai. Por quê? Não se recebe material de Deus entregando o espiritual. Isso é muito profundo. E é onde nós aprendemos Exato. errado a vida inteira. Eu já cheguei a orar, Deus, eu tenho que pagar isso amanhã. Não chegou a provisão. E a gente coloca a culpa em Deus. E Deus não tem nada a ver. Tô aqui servindo, tô aqui fazendo, tô em santidade, tô buscando. Cadê? Não existe isso. O que acontece é Deus... Ah, Alessandra, é que eu já orei e Deus mandou uma resposta para mim. Pode acontecer. Fato. Mas tudo é questão de consequência. O que eu tô querendo dizer é que somente a oração não vai prosperar ninguém. É um conjunto, É um né? conjunto. Vale a pena ressaltar. É um não é conjunto. que você tem que parar de orar. É, exatamente. Não. É um conjunto. Ele falou aqui, é um conjunto. É orar, trabalhar E ter e ter determinação. determinação. Exatamente. É você chegar, Deus, é o seguinte, eu tô orando aqui, prospera meu negócio aqui, eu vou continuar ralando, trabalhando, e vai acontecer. Só a oração, ela vai te trazer o espiritual. Eu não estou descartando a oração. Deixar bem claro aqui. Sim, sim. Eu não estou descartando a oração. Pelo contrário, a oração tem que ser prioridade. Mas tem que ter o trabalho. Eu vou fazer uma pergunta aqui, é um pouco polêmica. Claro. O dinheiro que o senhor tem hoje te afastou ou te aproximou de Deus? Me aproximou. Por quê? Com certeza. Porque hoje eu tenho uma liberdade. E liberdade é tempo. E liberdade é tempo. Então hoje eu tenho liberdade e tempo para servir a Deus. Você quer ver uma loucura aqui? Antes eu pregava 30 dias no mês. Eu iria na minha igreja uma vez no mês. Só na Santa Ceia. Só na Santa Ceia. E olhe lá que tinha meses que eu estava fora do estado. Então quando você tem a liberdade, você tem um tempo. E quando você tem o tempo, não é a vida que dá as escolhas para você, é você que faz as escolhas na vida. Uau. Então, hoje eu posso estar aqui, hoje eu vou na minha igreja, hoje eu vou cear, hoje eu vou dizimar, hoje eu vou servir, hoje eu vou cooperar, porque a liberdade é para isso. Então, você já ouviu essa frase aqui? Seja sincero. Ser rico é ser pobre? Perdão, essa frase. Todo rico é triste. Ser rico é ser triste? Já ouvi. E se eu falar para você que isso é uma trava que as pessoas querem colocar na mente das pessoas que ainda não alcançaram a prosperidade? É uma crença, como é que diz? Uma crença existencial. Uma trava. Uhum. Para você ouvir isso e falar bem assim, então se para ser rico é ser triste, eu não quero. Então você já ativou uma trava na sua mente que você não vai querer aquilo. Uau. Agora pensa comigo, qual é o melhor? Você ter condições para dar a melhor escola para os seus filhos, morar na melhor casa, ter a melhor comida, o melhor conforto, ou você lutar 30 dias no mês para pagar um cartão de crédito de R$1.000? Qual desses dois é mais feliz? O que prospera, o que é mais rico. Inclusive, a pobreza traz a frustração. Traz. Então, o que mais tem parado as pessoas é a pobreza. O que mais tem acabado com ministérios é a pobreza. Porque isso causa frustração. Eu não consigo, eu me mato, eu oro. Lembrando que a gente está falando ao público cristão aqui. Eu oro, eu busco a Deus. Isso aqui eu trouxe esse convidado hoje para que você entenda que é possível ser cristão e é possível ser próspero. Eu trouxe alguém que é gabaritado para falar sobre isso. Porque o propósito desse podcast é despertar você, é te reavivar.
Por isso o nome Revival. É para trazer esperança, aquilo que você não tem mais. Então eu trouxe alguém gabaritado para dizer, é possível ser cristão e é possível ser próspero. Só basta mudar mentalidade e o ambiente. Exato. Entendeu? Então, assim, a frustração, ela para o profeta. A frustração financeira acaba com casamentos. Tem amor, tem tudo. Mas quem é que consegue dormir em paz cheio de dívidas? Aí começa a ter briga no casal, começa a ter briga no casamento e não aguenta mais ficar junto. Exato. Por quê, Alessandro? Por causa da frustração. Às vezes o pastor que está me ouvindo aqui agora, você fechou a tua igreja porque não conseguia pagar as contas da tua igreja. Se frustrou. Então, a pobreza, a miséria, ela faz mais as pessoas pararem de desistirem do que a riqueza. Exato. Entendeu? Na verdade, quando o financeiro não vai bem, todas as áreas são atingidas. Verdade. Você é o homem, você é o provedor da sua casa. Quando o financeiro não vai bem, todas as áreas automaticamente são atingidas. Isso é fato. Então, a real intenção aqui não é só focar em dinheiro. A real intenção é você proporcionar uma vida melhor para sua esposa, sua mãe, seu pai e principalmente honrar a Deus. Aqui está um detalhe. Se você pegar o Velho Testamento, como é que eles ofertavam? Eles pegavam o dinheiro e jogavam nos pés do sacerdote. Verdade. E por que nos pés? Porque eles entendiam. Entendiam o quê? Dinheiro tem que ficar nos nossos pés, embaixo do nosso domínio. Não para a cabeça, porque se subir para a cabeça, o dinheiro vai nos dominar. É verdade. Então é simples. Se o dinheiro nos dominar, Deus não vai nos dar. Mas se nós tivermos poder e domínio sobre o dinheiro, a prosperidade é correta. Então, o dinheiro não... Isso aqui é profundo demais. O dinheiro não pode subir para a dominar. cabeça. Não pode subir para a cabeça. Se o dinheiro me dominar, acabou. Acabou. É eu que tenho que dominá-lo. Exato. É eu que tenho que estar ali segurando, dizendo, não, eu te domino. Isso mesmo. É por isso que eles ofertavam jogando nos pés dos sacerdotes. Porque ele dizia, não é o dinheiro que me domina. Eu domino o dinheiro. A realidade é que as pessoas não conseguem enxergar isso. E aqui vai outra polêmica. Uau. É por isso que os pastores levou essa fama. Qual é a fama? Todo pastor é ladrão. Ah, o pastor está pedindo dinheiro demais. Gente, às vezes o pastor está pedindo porque só ele, Deus, sabe a guerra do que é pagar um aluguel. E sabe o que mais dói? É que o pastor pede talvez um sacrifício ali de R$50. Falar de dinheiro é difícil, né? Pede R$50 e a pessoa não dá. Aí sai da igreja, gasta R$200 com coisa aleatória. Sai do culto. Apesar que tem pessoas que eu conheço que realmente ajudam a igreja e tal. Não é generalizando aqui. Isso, deixar bem claro, né? Deixar bem claro. Mas é um público que gasta na cantina da igreja 200, mas não põe 50 no gasofilácio ou na salva. Bem isso. Entende? É complicadíssimo. Então, é muito importante o senhor estar falando disso. Agora, para a gente já levar à conclusão da nossa entrevista, é muito importante falar de uma coisa. O teu sucesso hoje se dá da troca de ambiente. Exato. Isso é claro, é óbvio. E eu me lembro de uma passagem, quando Moisés nasceu, o propósito de Deus foi tirar ele do meio do povo hebreu. Sim. Porque se Deus deixasse Moisés crescer no meio do povo hebreu, era aquilo que o Senhor disse, nós vamos ganhar 50 mil aqui. O povo vai dizer, para de ser louco, para de sonhar. Sonha mais baixo. Exato. Era Moisés dizer, Deus me fez nascer para livrar vocês da escravidão. O povo ia dizer, para de ser maluco, vai trabalhar, pega uma enxada. Então Deus precisou tirar Moisés do ambiente dele, do meio da família dele, do meio do povo dele, para aprender aonde? No palácio. Porque lá no palácio ele aprendeu a negociar. Forte. Lá no palácio ele aprendeu a escrever, aprendeu a ler, aprendeu a manusear uma espada. Porque enquanto Moisés ficasse no meio do povo hebreu, ele não teria mente de libertador. Ele teria mente de escravo. E é isso que tem feito as pessoas deixarem de prosperar. Essa mente escravizada, essa mente
de manada, né? Eu Exato. vou pelo que todo mundo está falando. Mas Moisés não. Deus tira Moisés dali. A família sofre com isso. Mas para quê? Para que ele se tornasse o grande libertador. Porque Moisés, ele não chega no palácio dizendo assim, ó, eu falo pro faraó vir me atender aqui que eu quero falar com ele. Moisés teve que ter referência para isso. Moisés tinha que ter nome para isso. Então Deus tira Moisés do meio do povo hebreu para que ele tivesse nome, para que ele aprendesse a negociar, para que ele pudesse ter viabilidade de chegar até o faraó e dizer, eu liberto o meu povo. Então, como eu sempre digo, para o Alessandro ter vencido hoje, teve que sair do meio dos pardais. Exatamente. É o que eu até brinco às vezes. Eu falo bem assim, se você anda com 3 fofoqueiros, você vai ser o 4. Se você anda com 4 pessoas invejosas, você vai ser a 5ª. Se você anda com 10 duro, pobre, você vai ser o 11º. É verdade. Faz um teste. Sabe qual? Eu tava sem dinheiro. Sabe um dos testes que eu fiz? O seguinte. Comecei pela roupa. Eu só tinha roupa falsa. Fato. E ainda tenho. Não é pecado, tá? Não é pecado, ainda tenho. Daqui a pouco o povo ia queimar as roupas falsas. Calma, não é assim não. Mas só pra você... eu vou dar um exemplo aqui do que eu fiz. Eu comprei eu já tinha uma camisa e eu comprei uma camisa original da mesma marca. Eu vesti a camisa falsa, depois tirei e vesti a original. E eu senti a diferença. Aí minha mente já foi ativada. Uau. Nasci para vestir isso aqui. Glória a Deus. Uma vez por mês, antes, hoje eu vou com frequência. Uma vez por mês, o que é que eu fazia? Eu pegava um dinheiro, não, na verdade não dinheiro, cartão de crédito. E eu ia, na verdade, em um restaurante que eu não tinha costume de ir, era além da minha realidade financeira, eu não tinha condições de jantar ali ou almoçar de forma frequente. O que é que eu fazia? Botava a melhor roupa. Meu carro velho eu deixava 3 ruas depois, e quando eu chegava, os manobristas diziam, o senhor tá de carro? Não, já estacionei ali. Não, vou buscar não, fica tranquilo, não precisa buscar não. E eu entrava no restaurante e eu sentava. Eu olhava para o ambiente, para o lado esquerdo, minha mente ativava. Eu nasci para comer aqui. Glória a Deus. Eu nasci para estar nesse ambiente. Então, eu fazia isso uma vez por mês. E isso ativava em mim o desejo. Eu dizia, não, se eu ficar andando com esse pessoal que eu ando, não, minha vida não vai para frente. Foi aí que eu falei assim, ó, nossa amizade durou só até aqui. A partir daqui eu estou num novo projeto. Por quê? Não, porque vocês não vão acreditar no meu projeto. E fui além. Falou tudo agora. Porque você tem que entender algo. De acordo com o nível que você vai subindo, não é que você vai abandonar as pessoas. É porque tem pessoas que não vai ter conselho da altura que você precisa ouvir. É aí que você vai se ligar a pessoas de alto nível, que vai ter um conselho à altura para te dar. Seja sincero, se você fatura hoje 100 mil reais e alguém que ganha 500 reais vai ter um conselho para te dar? Não. De como você tocar uma empresa? Então, é tudo questão de relacionamentos. E relacionamentos são abrir portas. E portas oportunidades. Uau. Então, é bom falar pra gente se permitir a isso. Exato. Ah, eu não tenho condições, eu não posso, não. Eu vou economizar esse dinheiro. Não, se permita isso. Exato. Se permita ir no restaurante bom uma vez por mês. Vai lá, faz o teste. Se permita a entrar numa loja boa. Eu vi um vídeo de um cara, e com certeza esse cara ele vai ser grande na vida dele. Eu não sei como é o nome dele, eu vi na internet. Ele entrar numa loja da Gucci e ele experimentar as roupas, calçar o tênis, só por experimentar. Ele ia comprar? Não. Não. Ele só experimentou. E ele disse, eu estou experimentando hoje algo que eu vou usar frequentemente amanhã. É isso. É você se permitir a entender, mudar essa mentalidade e dizer, não, eu posso. Outra coisa, a pessoa trabalha a vida toda e não se permite a ter um carro bom. É isso. Quando você entra num carro, de 200 mil, você não se sente um fracassado. Não mesmo. E melhor do que isso, você se prova a querer algo mais além, melhor, mais caro. Então, quando você está num carro de 200 mil, você está ali. Uau. Sim. Trabalhei, conquistei, financiei. Tá lá não sei quantos boletos. Mas eu vou me provando a pagar. E quanto mais o boleto diminui, mais inspiração eu tenho. Exatamente. Entendeu? Você vai se provando.
ele não vai querer mais estar no carro de 200 mil. Se ele conseguir de 200, aí como a história do apartamento. Ele vai poder pagar um melhor. Potencial. A gente se torna o que a gente quiser. Depende da gente. Uau. Ninguém vai vencer uma pessoa que é paciente. O que você quiser ser, você vai ser. Só depende de você. As pessoas se frustram porque esperam a ajuda de outras pessoas. E a gente tem que entender uma coisa. Para acontecer só depende da gente. Se o seu vizinho não quiser ir, vai sozinho. Se os seus amigos não quiserem ir, vai sozinho. Se sua família não quiser ir, vai sozinho. Porque você e Deus sempre será a maioria. Glória a Deus. Que entrevista, hein? Que entrevista. Esse é o segredo. Que entrevista sensacional. Olha, tá aqui o segredo. Quer ser grande, quer ser próspero, quer ser cristão. Exato. Com qualidade, né? Com a vida de qualidade, é possível. Seja, avance, prospere, mude sua mentalidade, mude seu pensamento, mude seus ambientes, se transforme, permita essa renovação, como a águia ela se renova, se permita também essa renovação para a glória de Deus. Eu quero pedir aqui ao nosso querido amigo, evangelista Alessandro, deixar uma palavra de inspiração para esse povo que hoje está vivendo uma vida medíocre, na média, e para que eles possam romper de fato, assim como o Senhor rompeu, que veio da Bahia, do Sertão, que chegou aqui na Zona Sul de São Paulo, no Grajaú, e se provou, aprendeu, colocou em prática e chegou onde chegou hoje, um homem de sucesso, um empresário. Dê uma inspiração para esse povo que nos assiste. Irmão, eu costumo dizer que é ter fé, determinação e coragem. Prova todo mundo vai passar. Dificuldade todo mundo vai passar. Contar uma história triste, ninguém vai ter dor da sua história triste. Mas todas as vezes que a gente entender que um dia Deus fez uma promessa e Ele não é homem para mentir, muito menos para se arrepender, isso vai servir de combustível para a gente chegar onde a gente quer chegar. Uau. Então, para quem está me ouvindo e me assistindo agora, eu falo uma coisa só. Todas as vezes que você pensar em parar, pense na sua família, pense de onde você veio, e que se você parar hoje, muita gente para. Se você desistir hoje, muita gente desiste. Deus poderia levantar muitas pessoas da sua casa, mas Deus escolheu você. Deus poderia levantar muitas outras pessoas, mas Deus escolheu você. E não é hora de desistir. Essa dor não é maior do que o seu potencial. Essa guerra não é maior do que o seu potencial. Deus te chamou para ser grande. E grandes vencedores vão passar por grandes dificuldades. Eu posso ir além? Vale a pena persistir, vale a pena ir até o final, porque a recompensa de Deus para a sua vida e para a sua família vai revolucionar a sua história. E um grande legado será escrito. Deus abençoe, meu amigo. Glória a Deus, que palavra poderosa. Seja inspirado por essa história de vida, embora foi uma entrevista breve, mas acredito que você está a ser agora edificado por essa entrevista para a glória de Deus. Deixa eu só ressaltar uma última coisa aqui antes da gente orar. Claro. O conforto vai te levar à perdição. Eu digo conforto, daquele conforto de conformismo. Não é o conforto de ter o melhor. É você se conformar com a vida que você está a levar, vai te levar à perdição. A liberdade que ele está dizendo aqui é a liberdade de voar. O que você prefere? Ter uma vida segura ou uma vida de liberdade? É isso que ele falou aqui o tempo todo. Eu prefiro ter uma vida de liberdade, onde eu vou atrás, onde eu corro, onde eu inspiro, onde eu conquisto, do que estar conformado com aquele auxílio, com aquela vida mesquinha, com aquela vida de oração pouca, aquela vida de consagração pouca, aquela vida medíocre. Se liberte disso. Liberte a sua mente, liberte o seu corpo disso e viva a prosperidade que Deus tem para você, porque isso é bíblico e isso é de Deus. Forte. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou pedir que o Senhor faça uma oração para a gente encerre. Claro. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero, neste momento,
te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, porque se até aqui chegamos foi porque a tua poderosa mão nos sustentou. Quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nesse projeto, de estar aqui, Senhor, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor fez e ainda vai continuar fazendo. Aleluia. Que as pessoas que estão ouvindo e assistindo possam ser alcançadas e transformadas pelo poder da palavra. Cuida de cada detalhe, que essas pessoas possam vencer, crescer e prosperar e viver o melhor dessa terra. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas e te peço, não deixe que nada e ninguém venha impedir o teu agir nas nossas vidas. Te agradeço, entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Não se esqueça de nos seguir aqui. Se inscreva no canal do YouTube, ativa o sininho da notificação, curte esse trabalho para nos ajudar. O YouTube vai entender que você está gostando e vai nos impulsionar mais ainda. Segue a gente aqui nas redes sociais. Está aqui as redes sociais do Alessandro Dantas, está aqui minhas redes sociais, está aqui as redes sociais do Revival. Segue, nos apoie nesse projeto que vai ser grande em nome de Jesus. Deus os abençoe. Alessandro, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente no Revival Cast. Tamo junto. Parabéns. Deus abençoe.